Olá, meus amigos! Meu nome é Leonardo Torres e estaremos juntos nas próximas aulas, nesse curso preparatório, objetivando o preenchimento, o provimento do cargo de agente de polícia judiciária do Mato Grosso do Sul. Você em breve, muito bem, oxalá, maravilha, gente! E eu leciono direito administrativo, legal, que é questionado lá em nosso concurso público. Amigos e amigas, edital publicado, banca FAPENS, prova data marcada, tudo conspira ao nosso favor. E nós sabemos que é praticamente impossível um edital que peça o direito e não peça o direito administrativo. E temos que encará-lo com muita alegria. Tudo bem, gente? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Concurso público da área policial, lógico, né? As matérias penais são aquelas em que os candidatos eles têm mais facilidade. E até é natural que gostem mais porque será o dia a dia, processo penal, mais o que, gente? Direito penal. Agora, as matérias não penais, por exemplo, direito administrativo, por exemplo, direito constitucional, acabam por muitos sendo o quê? Deixadas de lado. E, no final das contas, acabam sendo o quê? O diferencial. Então, comam pelas beiradas, hein? Cuidado com as matérias não penais, por exemplo, aqui o direito administrativo. Gente, o nosso edital, ele pede aqueles pontos principais que os principais editais pedem do direito administrativo. Por exemplo, princípios da administração pública, atos administrativos, licitação, contratos, responsabilidade civil do Estado, lei de improbidade, organização da administração pública. Qual que é a proposta aqui, gente? Ó, nesta e na próxima aula, são duas aulas então específicas, iremos resolver várias questões focadas aqui no direito administrativo para você aí, futuro agente de polícia judiciária do belo estado aí do Mato Grosso do Sul. Imaginem, você lotado lá em Bonito, aquele município maravilhoso, com várias belezas naturais, várias cachoeiras, muito bem, gostei. Gente, só que para que não percamos a tradição, antes aqui de iniciarmos a nossa aula, vamos aqui à frase do dia, a frase do bem. Vamos lá, frase do dia. Opa, apareça. Nunca desista de algo que você não consegue passar um dia sem pensar. Você, vamos lá, gente, você, policial civil, atuando aí em prol da sociedade, atuando em prol da persecução penal, não desista. Legal, gente. Aproveitar o gancho aqui também, ó. Deixe os meus contatos para que vocês entrem em contato. Mandem críticas, sugestões, dúvidas. Só não vale mandar correio da amizade e não vale mandar vírus também. Beleza? Muito bem. Gente, vamos lá então. Eu preparei algumas questões aqui que nos interessam. Só que antes de tudo, venham comigo aqui, ó, só para relembrar, venham aqui nosso manual caseiro, gente. As primeiras questões, elas versarão sobre um tema que consta em nosso conteúdo editalício. Gente, as primeiras questões versarão sobre o tema princípios constitucionais do direito administrativo. Vamos abreviar aqui então. A primeira leva de questões, essa primeira leva, ela versará sobre o tema princípios constitucionais do direito administrativo. Assim como o direito penal, processual penal, o direito civil, tributário, gente, não seria diferente, lógico, o direito administrativo, ele tem princípios próprios, ok? E alguns princípios são princípios constitucionais explícitos, só para relembrar. Onde que nós iremos encontrar os princípios constitucionais explícitos que regem lá o direito administrativo? Lógico, né? No famoso artigo 37 caput, artigo 37 cabeça, artigo 37 caput da Constituição Federal, beleza. Lá iremos o que? Encontrar aqueles 5 princípios constitucionais explícitos, aquele mnemônico, né, bem antigo, que nos auxilia. Vamos aqui relembrar, ó. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legal, gente. E também temos o quê? Aqueles princípios constitucionais implícitos que regem o direito administrativo. Amigos e amigas, para melhor e maior doutrina, o que é um princípio constitucional implícito que se aplica ao direito administrativo? É todo aquele que não se encontra no artigo 37 caput da Constituição. Princípio da razoabilidade, segurança jurídica, proporcionalidade, autotutela, supremacia do interesse público, dentre outros, tá? Muito bem.
proposta aqui resolvermos questões sobre tal tema, né? Sobre esse tema tão importante. Vamos começar aqui então, vamos lá, gente, ó, vamos lá. A administração pública interpretou uma determinada lei, reconhecendo que determinado grupo de pessoas não deve ser tributado. Legal. Posteriormente alterou essa interpretação e quer cobrar o tributo dessas pessoas de forma retroativa. Tal atitude é vedada pelo nosso ordenamento jurídico, ponto. Assinale a alternativa que indica o princípio que possui ligação direta e imediata com tal vedação. Professor, não entendi o enunciado. Amigos e amigas, venham comigo aqui, ó. De acordo com o enunciado, a administração pública, ela deu uma nova interpretação da lei. Então espera um pouquinho. No caso concreto aqui, a administração pública, ela interpretando a lei tributária, mudou de ideia. Passou a entender que aquelas pessoas que até então estavam isentas de pagarem o tributo, devem pagá-lo. A partir de agora, eu quero que vocês paguem o tributo. Eu, administração pública, mudei de ideia no que tange a interpretação da lei. Só que a administração pública, a partir desta nova interpretação da lei, ela quer cobrar os tributos de forma retroativa. Só que tem um princípio que proíbe que a administração pública, ao dar uma nova interpretação da lei, dê um efeito retroativo. A administração pública, você até pode mudar de ideia interpretando a lei, só que para que se evite um caos social, né? Para que haja uma confiabilidade no Estado, nova interpretação da lei por parte da administração pública terá efeito daqui para frente, para o futuro. Essa nova interpretação da lei por parte da administração pública não pode retroagir. Qual que é o princípio constitucional implícito que busca estabilidade social, que busca evitar o caos, que busca traduzir, transparecer um sentimento de confiabilidade na administração pública? Para quem respondeu, vamos lá. Gente, é o princípio da segurança jurídica. Gente, o princípio da segurança jurídica, qual que é a essência dele? Confiabilidade no Estado. Ele veda, por exemplo, que a administração pública, ao dar uma nova interpretação da lei, dê essa nova interpretação efeito retroativo. O efeito é dali para frente, legal? Gente, não é o princípio aqui da indisponibilidade do interesse público. Esse princípio é um princípio constitucional implícito. Ele estabelece que a administração pública jamais poderá dispor, abrir mão, abdicar do interesse público. A administração pública sempre atuará na busca do interesse público. Muito bem. Segurança jurídica é o caso aqui, é também constitucional implícito. Impessoalidade não é, só que muito cuidado, hein? Impessoalidade, constitucional explícito. A administração pública seja neutra. Tanto que a administração pública, num primeiro sentido, não pode o quê? Não pode dar um tratamento desigual aos administrados iguais, seja neutra, e no segundo viés, a administração pública não pode se promover às custas... Aliás, esse princípio da impessoalidade ele tem dois sentidos. A essência dele, a administração pública seja neutra. Primeiro sentido, ele proíbe que a administração pública dê um tratamento desigual frente aos iguais. E no segundo viés, proíbe que o agente público se promova às custas da administração pública. Então, por exemplo, aquela propaganda governamental, se constar lá a imagem, o nome ou símbolo de uma autoridade pública. Nesse contexto, há uma promoção pessoal e também ocorrerá aí uma afronta ao princípio da impessoalidade. Muito bem, gente. Supremacia do interesse público é um princípio constitucional implícito. Ele prevê que sempre que há um choque entre o interesse público e o privado, o interesse público prepondera, tranquilo. E o princípio da autotutela é também o quê? Constitucional implícito. Prevê que a própria administração pública, ela fiscalizará a si própria. A própria administração pública, por exemplo, de ofício, ela mesma anula um ato ilegal dela, ela mesma revoga um ato legal inútil dela e também convalida atos sanáveis. É a própria administração pública que controla os seus próprios atos. Muito bem, gente. Vamos lá, mais uma questãozinha, ó. Assinale o que é incorreto, hein? O princípio da supremacia do interesse público, constitucional implícito, prevalece sobre direitos individuais. Isso porque leva em conta os interesses da coletividade. E questão corretíssima, o interesse público prepondera frente ao direito individual. O tratamento isonômico, igualdade material, tá? Tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. O tratamento isonômico neutro por parte da administração pública, a que fazem jus os indivíduos, decorre basicamente do princípio da impessoalidade. Perfeito.
Tanto que esse princípio, no seu primeiro viés, ele proíbe o quê? Discriminações negativas, tratar os iguais com desigualdade. Só que ele incentiva as discriminações positivas. Mesma coisa que princípio da isonomia. Calma lá, professora. Ele incentiva a discriminação positiva, tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. Por exemplo, sistema de cotas em universidades, em concursos públicos, é uma ação afirmativa, é o princípio da isonomia. Base disso, o princípio da impessoalidade. Muito bem. O princípio da razoabilidade constitucional implícito visa impedir que os gestores públicos se conduzam com abuso de poder, sobretudo nas atividades discricionárias. Perfeito, gente. O que é uma atuação discricionária? É aquela em que o agente público ele atua com uma certa margem de liberdade, uma certa margem de apreciação subjetiva. Por exemplo, agente público de fiscalização sanitária. A lei estabelece: você, agente público, a depender da infração perpetrada, você pode aplicar uma multa que varia de R$1.000 a R$50.000. A ponderação desse quantum, R$1.000 a R$50.000, é uma atuação discricionária. O que limita a discricionariedade administrativa? A lei de R$1.000 a R$50.000 e dois princípios também. Proporcionalidade, atue com equilíbrio, infraçãozinha mais próximo do mínimo, infraçãozona mais próximo do máximo. Proporcionalidade, atue com equilíbrio, e o princípio da razoabilidade, atue com bom senso, Então espera um pouquinho, se perguntarem em prova assim: candidato, quais são os vetores, quais são os limitadores da atuação discricionária? Pois não, excelência, a legalidade, a lei e também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Razoabilidade, atue com bom senso, não seja doidão, muito bem. E proporcionalidade, atue com equilíbrio. A questão é correta, não nos interessa. D. Constitui fundamento do princípio da eficiência constitucional explícito o sentimento de probidade e honestidade, que deve nortear a conduta dos gestores públicos. É a D que é errada, gente. Por quê? Probidade, honestidade tem conexão com o princípio da moralidade e não o princípio da eficiência. Eficiência, mais serviço público, menos tempo, mais qualidade, menos custos. Aqui seria o princípio da moralidade. Legal. Malgrado e não obstante o princípio da indisponibilidade da coisa pública, bens públicos, ainda que imóveis, são alienáveis, desde que observadas certas condições legais. É correta a E. Gente, cuidado por quê? O interesse privado é disponível, tanto que eu posso muito bem alienar livremente os meus bens privados. Por mais que eu os aliene, por exemplo, por mais que eu os venda por um preço aquém do que eles valem. Legal, o interesse privado é disponível. O interesse público é indisponível. Ok. Tanto que, em regra, a administração pública não pode alienar um bem público. Só que temos exceções. Por exemplo, um bem público imóvel, desde que haja uma lei autorizando, desde que haja licitação, desde que haja lá uma avaliação prévia, a administração pública pode aliená-los. Ainda que exista aí o princípio da indisponibilidade do interesse público. Questão correta é a D de dado que nos interessa. Gente, dá para ser feliz. Direito administrativo é muito fácil. Vamos lá, gente, Próxima questão, vamos que vamos. Os princípios administrativos são os postulados fundamentais que inspiram o modo de agir da administração pública. Entre os princípios da administração pública destaca-se a impessoalidade, que diz que a pena não passará da pessoa do condenado e que os sucessores responderão pelos débitos do falecido apenas nos limites da herança. Gente, a não é o conceito aqui de princípio da impessoalidade não, tá? A representa o conceito de um princípio constitucional do processo penal, que é o princípio da personalidade, o princípio da responsabilidade pessoal, que preconiza, que sustenta que a pena não passará da pessoa do condenado, exceção a obrigação de reparar o dano até o limite do valor da herança deixada pelo decúgios, deixada pelo falecido, tá? A aqui não traz o conceito de princípio da impessoalidade. B. Princípio da moralidade, segundo o qual, no caso de aparente colisão, se deve analisar no caso concreto qual direito fundamental prevalece, através da técnica de ponderação de interesses. Gente, a B é falsa porque também
nós não temos aqui o conceito de princípio da moralidade. Moralidade para a administração pública atue com ética, com decência, com decoro, com honestidade. Moralidade na administração pública é aquele sentimento de honestidade na gestão da coisa pública. Esse conceito aqui, ele vai trazer o quê? Na verdade é o conceito de um dos princípios de hermenêutica constitucional. O que é hermenêutica constitucional? É a ciência de interpretação da Constituição. E um dos princípios é o princípio da concordância prática ou harmonização. Ele sustenta que, se na interpretação da Carta Magna houver uma aparente colisão de direitos fundamentais, é fundamental que o intérprete, que o exegeta, ele pondere no caso concreto qual interesse prevalecerá, princípio da concordância prática ou harmonização. Muito bem. C, princípio da autotutela, segundo o qual qualquer lesão ou ameaça de lesão não será excluída aqui da apreciação do Poder Judiciário, razão pela qual os atos da administração pública também estão sujeitos ao controle judicial. Errado aqui a B por quê, gente? Esse conceito aqui, ó, não é de princípio da autotutela. A autotutela, a própria administração pública fiscalizará a si própria. Aqui é o princípio, coleguinhas, da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário. Aqui temos o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, que é previsto lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, da Constituição Cidadã. Beleza. E temos aqui também mais uma alternativa, ó, D de dado, publicidade, que prevê que a ampla publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter um caráter educativo, yes, informativo, yes, o eleitoral não, gente, ou de educativo, informativo ou de orientação social. Justamente ao contrário, as propagandas públicas não podem ter um caráter eleitoreiro. As propagandas públicas não podem ter um caráter eleitoreiro, seria lá uma afronta ao princípio da impessoalidade. Isso pode ser aí, né, gente, ó, continuidade dos serviços públicos, exceto quando se permite a paralisação temporária da atividade, como no caso de necessidade de reparos técnicos. E essa é a E que nos interessa. Esse princípio é um princípio específico dos serviços públicos. Legal. Que prevê que os serviços públicos serão contínuos. Por exemplo, a segurança pública, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só que nós temos exceções onde admite-se a paralisação, a suspensão na prestação de um serviço público. Por exemplo, ó, para que sejam feitos reparos técnicos. Por exemplo, quando o usuário não respeita normas técnicas. Por exemplo, inadimplência do usuário. Por exemplo, greve dos servidores públicos civis. Então temos exceções que são verdadeiras mitigações, atenuações ao princípio da continuidade. Uma delas é essa, ó, para que a administração pública ela realize reparos técnicos naquele serviço público, tá? Muito bem. Mais uma questãozinha, vamos lá, gente, ó, questão 4. Tendo em vista o princípio da ampla defesa aplicado no âmbito da administração pública, analise as afirmativas a seguir. Gente, cuidado porque, ó, o princípio do contraditório e da ampla defesa, eles são previstos onde? Ó, lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Gente, só que muito cuidado porque, para o direito administrativo, como não estão previstos no artigo 37 caput, são considerados para a administração pública princípios constitucionais implícitos, ampla defesa e contraditório. Vamos lá, aqui é ampla defesa, hein? O advogado é indispensável no processo administrativo disciplinar. Errado. Súmula vinculante número 5. A defesa técnica feita por advogado em PAD é dispensável. Muito bem. O direito de recorrer integra o princípio da ampla defesa. Yes. Gente, ampla defesa, 3 direitos assegurados, por exemplo, aqui num processo administrativo. Direito à defesa técnica, que é dispensável, direito de recurso e também o direito de defesa prévia. Antes da prática do ato, a administração pública deve o quê? Oportunizar a defesa prévia por parte do acusado. Muito bem. E aqui, ó, 3. A defesa anterior ao ato decisório mostra-se medida inerente à ampla defesa. Yes.
A 2 e a 3 são corretas. Gente, a E, aliás, né, eu peço desculpas, coleguinhas, porque aqui a setinha, ela está tomando Rivotril e misturou aqui cerveja com Rivotril. Não pode, gente. Vamos consertar aqui, ó. Vamos consertar aqui, tá? Peço desculpas. Foi um erro aqui de configuração, tá, gente? A setinha está tomando aqui medicamento controlado e tomou um ponche aqui, não poderia, né, gente? Então venham comigo aqui, sai daqui, seu feio, no caso eu. Vamos lá, gente, ó. Então realmente a D que nos interessa, a 2 e a 3 são corretas, a 1 é falsa. Ah, eu não acredito. Então confira lá na súmula vinculante 5, tá? Muito bem. Vamos lá mais uma. Vamos lá que vamos. Gente, ó, as questões que seguem vão tratar de um outro tema. Qual que é o tema, gente? Ó, questões que seguem, elas tratarão do quê? Daquele tema poderes da administração pública. Gente, não se esqueçam que os poderes da administração pública são o quê? São prerrogativas que a administração pública possui. Legal. Que facilitam a sua atuação. Então são prerrogativas que a administração pública possui. Que facilitam a atuação da administração pública. Ó, primeiro poder, poder de polícia administrativa. Temos aqui, ó, o poder regulamentar. Poder regulamentar. Legal. Temos aqui, gente, ó, o poder disciplinar. Temos o poder disciplinar. Legal. Temos o poder também hierárquico, que é um poder importantíssimo frente à atuação da administração pública, poder hierárquico. Temos aqui também, gente, para alguns o poder discricionário, legal. E por fim, coleguinhas, temos aqui também o poder vinculado, tá? Então, cuidado, o que são poderes da administração pública? São prerrogativas, são instrumentos que a administração pública possui, que a colocam no patamar de superioridade, se equiparada a particulares. Por exemplo, ó, por que a administração pública interdita lá um carrinho de churros que não respeita as normas sanitárias? Porque a administração tem o poder de polícia administrativa. Por que o governo do Mato Grosso do Sul expede um decreto estadual e regulamenta uma lei para sua fiel execução? Porque a administração possui poder regulamentar. Por que a Polícia Civil demite um agente que facilita lá o descaminho, o contrabando? Porque a administração pública possui o poder hierárquico. Por que o seu chefe na administração pública delegará a você competências? Porque na administração pública é o poder hierárquico. Tudo bem, gente? Por que a administração pública pode adequar uma penalidade a cada infração praticada? Infração leve, sanção leve, reincidência um pouco mais grave a sanção. Porque a administração tem o poder discricionário. Por que a administração pública é obrigada por lei, ela não tem escolha, a administração pública é obrigada a demitir um agente público que abandona o cargo público? A lei demita, porque na administração pública o poder vinculado. Muito bem, vamos aqui então à questão de número 5. No que tange o poder de polícia da administração pública, assinale o que é correto. Poder de polícia, um conceito bem bacana aqui no artigo 78 do Código Tributário Nacional, artigo joinha aqui, aliás, um conceito joinha no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Sempre que a administração pública limita uma liberdade pública, um direito individual, em prol do interesse público, a administração pública atuando com seu poder de polícia administrativa. Legal. Vamos para a questão aqui então. A questão é essa, ó. No que tange o poder de polícia, assinale o que é correto. A atividade de polícia será exercida sempre por meio da edição de atos normativos. Gente, cuidado, hein? Expressão taxativa que não dê margem a exceções, quase sempre no direito, torna a questão incorreta. A é falsa por quê, gente? O poder de polícia ele será exercido ou por atos normativos concretos. Aliás, o poder de polícia administrativa ou será exercido por atos normativos, atos gerais, abstratos, ou por atos o quê? Individuais, concretos. Ato normativo, geral e abstrato não especifica quem é o destinatário e não especifica o caso concreto. Por exemplo, um decreto municipal que regulamenta o número máximo de pavimentos para construções naquele bairro. Qualquer proprietário de qualquer propriedade situada neste bairro deverá, ao construir, ao edificar, obedecer no máximo 5 pavimentos.
é um ato normativo, geral, abstrato. Em outras situações, esse poder de polícia, ele se manifesta por atos concretos, atos individuais, onde especifica-se quem é o destinatário e também especifica-se o caso concreto. Por exemplo, quando a administração pública caça o alvará do seu estabelecimento comercial. É o seu estabelecimento, você é o destinatário e é um caso concreto. Beleza? Muito bem. B. A atividade de polícia será exercida sempre por meio de atos concretos, não. Ora por atos abstratos, normativos e ora por atos concretos. C. Embora a atividade de polícia administrativa possa ser exercida por meio de atos normativos, não há nesse caso atuação preventiva, mas apenas repressiva. Errado, gente. O poder de polícia ora será repressivo, por exemplo, um auto de infração, e ora será o quê? Preventivo, orientando, por exemplo, os comerciantes como eles devem manusear os hortifruti granjeiros, tá? Ele é preventivo e repressivo. O poder de polícia pode ser originário ou derivado. Yes, é a D que nos interessa. Originário é o poder de polícia concedido originariamente aos entes centrais pela Constituição Federal. O poder de polícia administrativa, originário, é aqueles que a Constituição Federal, de forma originária, confere aos entes centrais. União, estados, municípios e DF. E o poder de polícia administrativa derivado é aquele conferido pelos entes centrais às autarquias. É aquele conferido pelos entes centrais às autarquias. E não se esqueçam, hein? Somente quem terá o poder de polícia administrativa? Pessoa jurídica de direito público. Os entes centrais e também as autarquias. Legal. E aí é falsa, né? O poder de polícia é exercido com exclusividade, expressão taxativa, ó, pela administração direta, né? Pelos órgãos que integram os entes centrais, pois implica uma atuação vertical do poder público. Errado por quê? Porque além dos órgãos que integram os entes centrais da administração direta, existe uma entidade pública da administração indireta que também possuirá tal poder, que no caso é a autarquia, tá? Muito bem. Vamos lá, mais uma questãozinha, vamos lá, gente, ó. Em regra, o poder regulamentar, poder regulamentar, hein? Deve ser exercido pelo chefe do executivo, tendo como base de sustentação uma lei prévia. No entanto, a Constituição da República permite que o presidente da República faça uso do chamado decreto autônomo, que é editado sem fundamento em uma lei anterior. Assinale a alternativa que apresenta o caso em que esse decreto poderá ser utilizado sem que se configure uma ofensa à separação dos poderes. Gente, não se esqueçam que lá no artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal, nós temos lá a previsão, gente, a previsão dos decretos executivos. O que é um decreto executivo? É um tipo de regulamento em que, através dele, o presidente da República, por exemplo, ele regulamenta uma lei que já existe. Então, por exemplo, o chefe do executivo expede um decreto executivo e regulamenta uma lei que já existe. E no inciso 6º, a Constituição autoriza que o presidente da República edite um decreto autônomo. O que é um decreto autônomo? Nele, o presidente da República, ele irá editá-lo sem lei, gente. Ele não vai regulamentar nada. É o presidente da República legislando sem um processo legislativo, decreto autônomo. E somente em algumas hipóteses que o presidente da República poderá editá-lo. Primeira hipótese, organizar toda a administração pública federal, desde que não crie e nem extinga órgãos e desde que não aumente despesas. Para isso tem que ter lei. E outra hipótese em que o presidente da República poderá editá-los, extinção de cargos públicos vagos, ele poderá extingui-los por um decreto autônomo. Vamos lá. Na criação de cargos públicos, não, tem que ter lei para isso. Na criação de órgão, tem que ter lei para isso. Na extinção de órgão e cargo vago, cargo até poderia, órgão não, tem que ter lei para isso, a C é falsa. D, na extinção de cargos vagos, yes. Cargo público vago, o presidente da República poderá extingui-los por um decreto autônomo. E, na alteração da organização da administração pública, ainda que haja aumento de despesas e desde que não haja extinção ou criação de órgãos. Errado por quê, gente? Para aumentar uma despesa é fundamental uma lei, tá? Não seria cabível aqui um decreto autônomo.
Tudo bem, gente? Então realmente é a AD que nos interessa, fundamentação, artigo 84, inciso 6º da Carta Magna. Paro por aqui, beijo no coração, até a próxima aula, um forte abraço, valeu e até lá. Obrigado!